Bom dia, pessoal. Então vamos lá, vamos começar o nosso primeiro tema de aula de hoje, onde nós vamos falar sobre segurança em minas subterrâneas. E é importante nessa parte do nosso conteúdo que a gente entenda que a segurança em qualquer operação ela é extremamente importante, tá? Então a gente tem que sempre ter em mente que ter segurança não é algo que é só gastar dinheiro, como muitos pensam, tá? Então o pessoal fica pensando, nossa, mas segurança só me gera custo e não me gera nenhuma receita, né? Então esse é um grande mal que a gente tem nas grandes minerações, porque o pessoal só pensa nisso, só pensa que vai estar gastando dinheiro, e quando gasta esse dinheiro em algo que não tem retorno financeiro, que é o que grande parte das empresas querem, que é o retorno financeiro, eles largam de mão. E aí que a gente começa a ter inúmeros problemas, inúmeros acidentes, e isso de certa forma também é ruim. Quando você começa a largar a mão de uma operação tão essencial quanto é a segurança do trabalho, você começa a ter geração de acidentes, você começa a ter paradas operacionais, e nenhuma parada operacional é boa, porque a gente precisa garantir que a nossa operação sempre vai estar fluindo da melhor forma possível, para que a gente consiga receber também o material desmontado, o material produzido, que é o que vai trazer receita para a gente. Então, quanto mais acidentes nós tenhamos, pior é para a nossa operação. Por isso que é tão importante que nós mantenhamos sempre o nosso projeto, o nosso processo alinhado com a segurança do trabalho. E aí sim a gente conseguirá ter alguma não, olha lá, falei para vocês que o vídeo não ia ser editado, não vai ser mesmo. Então a gente vai ter uma melhoria do nosso processo, tá bom? Então a gente vendo aqui, por exemplo, a gente pode observar que toda atividade, da mais simples à mais complexa, apresenta um certo risco, tá? Então a gente tem que ter isso em mente, sempre o risco vai estar presente. Acompanhe comigo essa senhora fazendo um exercício em casa, por exemplo. Esse é um vídeo que rolou muito tempo no WhatsApp, nas redes sociais. Então a gente pode observar que acidentes acontecem em qualquer lugar, não é mesmo? Então é aí que a gente tem que tomar muito cuidado. Ela caiu de cabeça no chão, graças a Deus ela não se machucou de forma grave, provavelmente só vai ficar com uma dorzinha de cabeça, mas poderia ser algo ruim, poderia ser algo grande. E é aí que a gente tem que tomar muito cuidado, pessoal. Por quê? Qualquer tipo de acidente, ele pode ter uma consequência grave, tá? Então a gente tem que tomar muito, mas muito cuidado. Ela caiu fazendo exercício em casa. Agora imagina se é dentro de uma empresa, durante um exercício laboral, com um funcionário seu se machuca, por exemplo, por conta de uma questão ergonômica, que é a questão da nossa postura. Eu tenho certeza que alguém agora aí está todo largadão, a aula gravada, está em sala de aula, vai estar todo largadão, deitado ou sentado, com aquela postura bem bonita que a gente gosta de estar, com nossas pernas jogadas para frente, sentado lá na frente da cadeira, e aí a nossa coluna, por exemplo, vai estar sempre em uma posição não adequada. E é aí que a gente precisa tomar muito cuidado, pessoal. Agora pensa nessa situação. A gente acabou de falar de uma coisa muito simples, que era a senhora, né, que estava ali fazendo o seu exercício em casa e sofreu uma queda. Mas nesse caso, o que vocês estão vendo aqui agora, esse caso, ele é extremamente perigoso. Olha isso. Será que esse operador que estava aqui, ele conseguiu sobreviver? Se ele sobreviveu, será que ele sofreu algum tipo de lesão, de escoriação, alguma coisa nesse sentido? A gente tem que tomar muito cuidado. E vocês podem observar aqui em cima, a gente tem as telas que foram colocadas, mas não foram suficientes para suportar as cargas que estavam sobre esse sistema de contenção. E aí a gente teve um acidente, infelizmente. Observe esse vídeo aqui.
bem azeitado, se a gente não tiver cuidado com o que a gente está fazendo, o risco é enorme. Vou até cortar o vídeo porque agora é só a máquina se movimentando. Então, para que a gente possa evitar com que os nossos riscos aconteçam, que isso é praticamente impossível, normas foram criadas para que a gente minimize os riscos. Os riscos eles sempre vão existir, pessoal. Não tem como a gente evitá-los. A gente tem como minimizá-los, tá? E o que isso significa? Se eu sei a possibilidade de alguma coisa ruim acontecer, eu posso me precaver para ela. O que a gente vai estar fazendo? Uma avaliação dos impactos que isso pode estar acontecendo. Por exemplo, uma avaliação, vocês sabem que eu adoro fazer analogia sem graça, uma avaliação do impacto que essa pandemia está criando sobre a minha pessoa. Eu estou engordando. Eu já sabia disso? Já. Estou fazendo exercício para evitar? Não. Então eu não estou minimizando o impacto que isso vai estar me gerando. Isso é um risco para a minha saúde e segurança ocupacional? É, porque eu estou ficando gordo, não estou fazendo exercício e isso é ruim. Né? Então a gente tem que tomar esses cuidados, gente. Eu estou falando do meu caso, na minha vida, mas se a gente for tratar de uma empresa que a gente está trabalhando com vidas propriamente dito, que a gente vai estar trabalhando com a saúde dos nossos colaboradores, a gente tem que tomar muito cuidado. Tá? Então a gente tem que sempre tentar minimizar os riscos, se possível eliminá-los, que em alguns casos é possível sim a gente eliminar os riscos, mas sempre pensando em minimizá-los para que as nossas operações elas sempre sejam as mais seguras possíveis, tá ok? Então, para isso, nessa nossa disciplina a gente vai falar sobre as NRMs, as normas reguladoras da mineração. Muitas delas, são retiradas da NR22, então a gente tem uma complementaçãozinha, eles tiraram da NR22 e fizeram algumas outras coisas. O melhor site para a gente encontrar as NRMs é na ANM Pernambuco, no antigo DLPM Pernambuco, onde eles listam elas bem tranquilamente para a gente, mas a gente também tem que pensar na NR4, Serviços Especializados de Área de Segurança em Medicina do Trabalho. Pessoal, Medicina do Trabalho, eu tenho só que rever o meu mouse, porque o software mostra o mouse no lugar, mas na apresentação vai outro. Então a gente tem aqui a Medicina do Trabalho como sendo extremamente importante. Se nosso funcionário, por exemplo, ele começa a apresentar problemas de saúde, seja eles quais forem, a gente também tem que estar preparado. A gente não pode deixar que o nosso funcionário trabalhe doente, por exemplo. Isso pode ser ruim para ele e com certeza vai ser ruim para a gente, como engenheiros e administradores daquela função. A gente também tem que trabalhar com a NR5, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que aí a gente vai até ver lá na frente que existe a CIPA, que é essa Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, mas para a mineração ela já leva um nome diferente, né? Então ela já leva o nome de CIPAMIN, quando a gente trata da nossa atividade, tá? A gente tem que trabalhar com a NR6, que fala sobre equipamento de proteção individual, os EPIs. No semestre passado eu até falei, a gente teve uma conversa em sala de aula, que eu sou favorável aos EP6 antes dos EPIs. Claro que nem sempre os EP6 eles vão ser aplicáveis, né? Em alguns casos a gente vai precisar dos EPIs, lembrando que EPC é equipamento de proteção coletiva. A gente também vai falar sobre NR7, o PCMSO, Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional, também são muito importantes, dependendo do número da empresa, você precisa de um PCMSO bem maior. Tá? A gente tem o NR9 com prevenção de riscos ambientais, NR10 com segurança e instalações de serviços de eletricidade. A gente vai ter NR11 com transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. NR12 com máquinas e equipamentos. Gente, acredite se quiser, máquinas e equipamentos devem ser mantidas em boas condições. Aí alguém deve estar falando agora, mas é claro, Gleico, isso é óbvio. Eu sei que isso deveria ser óbvio, mas para muitos não é, e existem diversas empresas que trabalham com equipamentos em péssima condição de manutenção, e isso é terrível. Imagina você trabalhar com um pneu quase estourando, o seu funcionário tendo que trabalhar dentro dele. Pensa num operador de máquina trabalhando
lá na remoção do material desmontado, um monte de poeira, e ele exposto a isso tudo porque a cabine, que deveria estar fechada, a cabine tem um vidro quebrado, por exemplo, ninguém troca, o cara fica no calor e na poeira. Isso acontece muito. A gente também tem que tomar muito cuidado com o NR19, que trata sobre os explosivos, e esse é um tema hoje extremamente complexo e complicado, até porque a gente tem as portarias do Exército que elas se juntam às NR19, e as portarias do Exército hoje, elas são complexas, há uma divergência muito grande sobre o entendimento sobre elas, o pessoal ainda está tentando se encontrar, mas a gente tem que tomar muito cuidado sobre principalmente o manuseio dos explosivos, que isso é bem difícil. A gente tem que tomar também muito cuidado em minerações subterrâneas, principalmente com relação à NR23, proteção contra incêndios. Se vocês pensarem direitinho, aconteceu um incêndio aqui a céu aberto. Hoje eu estou no IFES, estou gravando aqui, estou no Laboratório de Topografia, Hidrogeologia e Meio Ambiente. Tá aqui, aconteceu um acidente, um incêndio. Eu vou ali na porta e saio. A porta está aqui atrás de mim. Eu, em 5 passos, eu estou ali fora, eu posso correr, sei lá, fazer qualquer coisa e sair. Pensem comigo em quem está numa mina subterrânea a 800 metros de profundidade. Como que essa pessoa vai sair? Como é que vai ser feito essa proteção contra incêndios? Se um incêndio acontecer ali, a pessoa está enrolada, vamos falar simples assim. Mas é aí que a gente tem que prever que o incêndio não venha acontecer. E se ele acontecer, aí a gente tem que usar o nosso plano de ações emergenciais, o PAE, né, que a gente vai ter que utilizar. Olha, muito cuidado, eu acabei de falar de PAE. PAE em segurança do trabalho é plano de ação emergencial, e também tem o PAE, que é da ANM, que é o plano de aproveitamento econômico. É a mesma sigla para 2 coisas diferentes, lembre-se sempre disso. A gente também tem que falar, pessoal, com relação à saúde e segurança ocupacional, sobre NR26 com sinalização de segurança. Mas por que disso? No mínimo, e eu não estou falando isso da boca para fora, no mínimo, a gente tem que apresentar uma vez por ano a atualização do nosso plano de trânsito e sinalização para a ANM. O que isso significa? Que a nossa sinalização ela sempre tem que estar funcionando de forma correta. Mas eu não vou falar só sobre isso. Eu quero que vocês, para quem assistiu, não é obrigatório, se não assistiu, assista, por favor, Os 33. Aquele filme que fala sobre o acidente da mina de San José, no Chile. Agora, sinceramente, eu acho que foi em 2010, alguma coisa assim, eu não lembro a data. Mas, nesse acidente, enquanto aconteceu lá, o teto, infelizmente, ele veio a sofrer a subsidência, o pessoal ficou meio perdido. Onde eu estou, para onde eu vou, quem sou eu, né? Então, se você tem um plano de sinalização, onde ele vai te indicando os caminhos a serem percorridos, isso é excelente. Imagina você estar numa mina subterrânea e falta energia. Se essa sua sinalização ela não acende, né, ela não tem aquela questão dela ser fluorescente, por exemplo, e falta de energia, as pessoas vão ficar perdidas, não tem como fazer. Além da NR26, a gente tem que falar sobre a NR33, saúde e segurança e saúde no trabalho em espaços confinados. Que isso aí geralmente ela é mais focada para o pessoal que trabalha em caldeira, em algumas coisas específicas, mas a mineração, dependendo do caso, ela pode ser algo bem fechadinho. Então também pode ser considerado a NR23 para esse nosso caso, assim como NR35, trabalho em altura, que aí acontece em qualquer lugar. NR35 ela fala, por exemplo, que para trabalhos acima de 2 metros de altura, 2 metros, é pouca coisa, 2 metros de altura, todo funcionário ele tem que trabalhar preso. O que significa preso? Com cinto fixado em algum lugar específico, para que caso tenha uma queda, ele não venha a sofrer danos. Esse é um ponto muito específico que pouca gente se preocupa com ele, tá? Então vocês vão ver diversos casos na vida de vocês, onde pessoas que trabalham em altura não estão nem aí para cumprir essa regra da NR35. Eu vejo isso direto.
Tá? Além disso, a gente tem o básico para a nossa disciplina, NR22, Saúde e Segurança Ocupacional na Mineração, que é nela que a gente vai focar, e nas outras a gente vai ficar vendo bem espaçadamente. Afinal de contas, nós temos pouco tempo para falar sobre esse mundo de saúde e segurança ocupacional na mineração, tá ok? Além disso, outras normas vão existir, e existem muitas outras normas, mas a gente, como eu falei anteriormente, a gente vai focar nessa parte de saúde e segurança ocupacional na mineração especificamente. Tá bom, pessoal? Então a gente vai, a partir de agora, a gente vai ver basicamente essa é a nossa vida que a gente vai estar trabalhando por um bom tempo. Então, só para que a gente tenha ideia, essa norma NR22, ela tem lá, logo no seu início, ela fala sobre o seu objetivo, que o objetivo principal dela é disciplinar os preceitos a serem observados na organização e no ambiente do trabalho, de forma a tornar compatível o planejamento e desenvolvimento da atividade mineira com a busca permanente da segurança e saúde dos trabalhadores. Olha sobre a palavra grifada, que é disciplinar. Gente, segurança do trabalho é disciplina, nada além de disciplina. O que é isso? Gente, temos normas. Cumpra, faça o que a norma fala. Na verdade, faça além do que a norma fala. A grande questão é que o pessoal faz menos do que ela fala. Então a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente para ensinar os nossos colaboradores e principalmente sermos exemplo. Eu vou só fazer um parênteses, não tem como eu não fazer isso, de um caso de uma mina que, na época que eu trabalhava, eu fui consultor por um tempo, e eu fui numa mina onde o gerente da mina, ele passava em todo lugar e fazia: fulaninho, coloca capacete, fulaninho, coloca a máscara, fulaninho, faz aquilo. E quando chegava na frente de lá, o cara estava sem capacete, sem máscara, nem aí para nada. E aí eu te pergunto, se você não é o exemplo, o cara vai fazer? Ele vai olhar e fazer lá, o chefe não está fazendo, quando ele sair eu tiro também, está tudo certo, não vai acontecer nada. Acidentes não acontecem. Enquanto a gente pensar dessa forma, os acidentes vão acontecer. E nessa empresa aconteceram inúmeros acidentes. Graças a Deus, eu não me recordo de ter acidentes com morte, mas coisas muito feias aconteceram. Então, a gente sempre tem que pensar na palavra disciplina. É o principal pra gente. Disciplina tem que ser cumprida, tá? Ou seja, o próprio objetivo da NR22 fala que é preciso promover a segurança e a saúde dos trabalhadores dentro dos campos de ação que se aplicam a esta norma. Olha, se ela fala que a gente tem que promover a saúde e a segurança dos trabalhadores, nós temos que fazer. Ainda que o trabalhador não queira, é obrigação nossa fazer. Mas, Gleico, lá na minha empresa eu tenho um técnico em segurança. Não é função dele fazer isso? Também. Mas a gente vai ver até um pouquinho lá na frente que as atividades, as responsabilidades, elas são compartilhadas. Você, como engenheiro da operação, você é responsável pelos seus funcionários, pelos seus colaboradores. E é aí que a gente tem que tomar muito cuidado. Não sei se vocês conseguem ouvir daí, tem caminhão passando aqui fora, tem obra do lado, então a gente vai vivendo do jeito que dá, tá bom? Mas peço que coloquem o fone para ficar melhor de ouvir, porque senão às vezes pode ficar até meio baixo. Então, os campos de aplicação dessa norma: minerações subterrâneas, minerações a céu aberto, garimpos no que couber, beneficiamentos minerais e pesquisa mineral. Logicamente, nós focaremos muito aqui em minerações subterrâneas, porque é o alvo da nossa disciplina, tá? Mas não quer dizer que eu não vá falar dos outros um pouco menos, mas eu vou falar um pouquinho, às vezes, de mineração a céu aberto, só para a gente poder fazer os links. Beneficiamento, pesquisa, garimpo, não vou citar muito aqui, mas eu vou focar bastante em minerações subterrâneas. Em alguns casos eu vou dar exemplo de céu aberto, só para que a gente possa fazer esses nossos links, tá ok? Então, só para que a gente saiba aqui das responsabilidades da empresa e do permissionário de lavra garimpeira. Infelizmente, esse termo gigante aqui ele vai aparecer muitas vezes, mas não tem jeito. Então, quando eu for falar
desse termo gigante que a gente tem aí, eu vou simplesmente falar cabe à empresa e esse um monte de outras pessoas, tá? Só para facilitar a nossa vida. Então, só porque a norma fala, cabe à empresa e esse outro monte de gente e ao responsável pela mina. Então, o engenheiro de mina, geralmente, ele é responsável pela mina, zelar pelo estrito cumprimento da presente norma, prestando as informações que se fizerem necessárias aos órgãos fiscalizadores. Sabe o que isso significa, gente? Você é responsável pela atividade de mineração. Isso aqui cabe para céu aberto, beneficiamento, qualquer coisa. Se você é responsável por aquele setor, você é responsável pelo cumprimento da norma. E se não cumprir, foi o que eu falei agora há pouco, você é corresponsável. Tá? Tô querendo botar medo? Não, tô querendo te alertar para o que você tem que fazer. Tá bom? Então a gente tem que sempre pensar que tudo que está acontecendo é nossa corresponsabilidade. Mas eu não sou engenheiro de segurança, eu não sou técnico. Você é responsável pela mina. E se você é responsável ou será responsável pela mina, você é corresponsável pelo que está acontecendo. Ah, mas aquele meu funcionário, eu avisei para ele 30 vezes, coloca o capacete, coloca a máscara, coloca a luva, coloca o óculos, não sei. E ele não colocou, o que eu faço? Dá advertência no cara, dá outra advertência no cara, demite, não tem o que fazer. Porque se ele se acidenta, ele pode simplesmente falar, não, velho, ninguém me falou nada, é culpa da empresa. E aí, o que você faz? Né? Então aí que a gente tem que tomar muito, mas muito cuidado, pessoal. Tá? Porque você é responsável, junto com esse monte de outras pessoas, tá? Por zelar pelo cumprimento dessa norma. E aí que mora a grande questão que a gente tem que entender. Se a gente olhar lá no início da aula, eu falei sobre disciplina. A gente tem que disciplinar, todo mundo tem que ser disciplinado, né? Ou seja, tem que estar na cabeça, tem que estar no sangue. Segurança do trabalho é viver a segurança do trabalho. Não é, não, hoje eu vou fazer, estou com preguiça, está muito calor, não vou usar máscara, né? Não é assim. Se a gente até pensar nesse tempo de pandemia que a gente está vivendo, vou sair na rua, vou sair sem máscara? Não dá, hoje a gente tem que ser disciplinado, tá bom? Então, sempre pensar nos equipamentos de proteção coletiva quando possível e quando não possível, pelos equipamentos de proteção individual, fora tudo aquilo que está na norma que a gente vai ver a partir dessa aula. Então, esse monte de gente aí, empresa, permissionário de lavra garimpeiro e o responsável da mina, deve indicar aos órgãos fiscalizadores os técnicos responsáveis por cada setor. Então, eu vou citar aqui, só para vocês não esquecerem de como funciona, eu vou citar alguns alunos aqui, só para a gente focar. Vamos lá. O Igor vou falar para o órgão lá que o Igor é o responsável pela mina, que a Alice é responsável pelo transporte, carregamento e transporte, que a Nádia é responsável pelo beneficiamento, que o Leonardo Grassi é o responsável pelo despacho do material feito e que a parte do planejamento está por conta, por exemplo, da Letícia. Eu tenho que falar para eles que cada um é responsável por cada setor. Por que disso? Porque os órgãos fiscalizadores, em necessidade de fiscalização ou de algum incidente, ele já sabe para quem ele tem que procurar. Tá? Mas, Gleico, isso funciona com uma certa frequência? Não. Mas a norma diz e a gente deveria cumprir. Mas raramente o pessoal dá essa descrição 100%. Mas eu tenho que falar o que está na norma, não o que acontece. Geralmente a gente tem um responsável geral, né, das nossas atividades, e aí quando tem fiscalização e eles vão lá perguntando, mas não é indicado documentalmente essa parte na grande maioria das vezes. Quando forem realizados trabalhos através de empresas contratadas por nós, pela empresa ou permissionário de lavra garimpeira, deverá ser indicado o responsável pelo cumprimento dessa norma. Vamos citar, por exemplo, que o Gabriel Matos lá, ele contratou o Raul.
Quando o Gabriel contratou o Raul, por exemplo, o Raul é responsável pelo desmonte, é um desmonte contratado. Quando ele contratou o Raul, quando o Raul for entrar na mina, alguém dela tem que ser responsável pelo cumprimento da norma. Então eles têm que andar juntos. O cara é responsável pelo Raul a partir de agora. E quem vai ser essa pessoa é o Arthur Piovesan, né, que ele vai estar lá sendo responsável pela garantia de que o Raul, durante a sua atividade, ele vai estar cumprindo as normas. Tá? Por quê? Porque se você deixar ele livre, o Arthur pode fazer o que ele quiser. E não é o que a gente precisa. Lembrando que a gente tem que cuidar, a gente é responsável pelo cumprimento da lei. Então, se alguém está vindo de fora para cá, a gente tem que fazer com que eles cumpram as normas de saúde e segurança ocupacional da empresa de acordo com o que tem nas leis. Tá certo? Então, toda mina e demais atividades referidas no item 22.2 dessa norma devem estar sob supervisão técnica de profissional legalmente habilitado. Gente, isso aqui é uma questão bem complexa e bem polêmica, inclusive, pelo simples fato de que, quando a gente fala que toda mina e demais atividades referidas no item 22 dessa norma, que é o que a gente falou, mina subterrânea, céu aberto, atividade de lavra e tal, elas têm que ter uma supervisão técnica de profissional legalmente habilitado, justamente para a gente garantir que o que está sendo feito, o que está sendo realizado nessa empresa, ela está sendo feita por pessoas competentes. Tá? Então a gente sempre tem que pensar que eu tenho habilitação para fazer esse tipo de atividade? Pô, beleza, eu vou fazer. Não tenho, eu tenho que procurar alguém que saiba. Não é simplesmente, não, mas eu aprendi com fulaninho e ciclaninho lá, eu posso fazer. Não pode. Tem que ser feito por pessoas habilitadas, porque em caso de algum tipo de acidente, você vai ter que comprovar, mas por que o Zezinho da esquina estava fazendo isso, se isso é função de um engenheiro de Minas? E aí você vai ser multado e penalizado com relação a isso, tá? Então a gente sempre tem que pensar em supervisão técnica de profissional legalmente habilitado, sempre. Então compete ainda a esse monte de gente aí interromper todo e qualquer tipo de atividade que expõe os trabalhadores às condições de risco grave e iminente para a sua saúde e segurança. E aí a gente volta a falar daquele bendito filme Os 33, aonde o supervisor da lavra, da mina, ele conhecia os riscos daquela atividade e ele não interrompeu e ele mandou todo mundo lá para dentro. Fazendo isso é uma atividade, uma ação temerária. Ele conhecia os riscos, ele sabia que estava tendo movimentação dos estratos e ainda assim ele não paralisou a mina. Ele poderia ter matado todo mundo. Então nós temos que saber que em condições que a gente tenha risco para os nossos funcionários, a gente tem que parar o que está acontecendo até que tudo seja tratado e melhorado. Não é simplesmente olhar alguma coisa e fazer, não vai dar nada, vamos embora, segue o passeio. Não é assim. Volto a falar. Nesse caso específico dos 33, da mina São José, todo mundo poderia ter morrido por uma omissão. Isso é inaceitável. Não podemos ser omissos a questões que colocam pessoas em risco. Tá? Se vocês assistiram o filme Little Accidents, que eu tinha pedido para vocês assistirem, que eu tinha comentado sobre ele, é a mesma coisa. Até a Norma vai falar sobre isso lá na frente, mas eu já vou citar aqui de novo. Naquele caso, os funcionários avisaram ao supervisor que tinha um risco de acidente. Nada foi feito e um dos funcionários morreu. Ou seja, tudo bem, esse caso é uma ficção, mas isso acontece muito, porque não é interrompido, porque o pessoal quer produção, não está muito ligando para o que é a saúde e segurança ocupacional, continuam fazendo as suas atividades e aí os acidentes acontecem. E quando acontece dessa forma, e aí vem toda aquela celeuma, quem é o responsável, por que continuou, e a gente tem que evitar ao máximo que isso tudo esteja acontecendo.
Além disso, né, só para que a gente fique claro que a gente tem que parar, a gente sabe que a interrupção das atividades não se dá apenas pela iniciativa da empresa. Ela pode ser solicitada pelo trabalhador ao seu superior hierárquico, que foi o que eu falei para vocês do que aconteceu naquele filme, o Little Accidents, onde eles fizeram essa solicitação, eles avisaram do risco, nada foi feito. E quando nada é feito, a chance de termos acidentes graves ela é muito grande. Além disso, cabe a esse monte de gente aí, empresa, permissionário de lavra, garimpeiro, responsável da mina, garantir a interrupção das tarefas quando proposta pelos trabalhadores em função da existência de risco grave e iminente, desde que confirmado pelo superior hierárquico que diligenciará as medidas cabíveis. Ou seja, eu sou responsável pela mina e a Rayane me avisa, Gleico, tem um bloco instável. O que eu vou fazer? Vou pegar a equipe de geotecnia, de segurança de talude, lá de estabilidade de talude, falar, pessoal, naquele setor ali tem uma indicação de uma situação de risco. Por favor, avaliem. Eles vão lá, tiram todo mundo, olham, verificam se realmente está ruim, fazem o procedimento, caso necessário, fazem o procedimento de estabilização, eles tratam aquele local para todo mundo poder voltar. Não é simplesmente falar, não, a Ayane está errada aí, segue o passeio, vamos continuar trabalhando. Não, a gente precisa ter o cuidado para que os acidentes não aconteçam. Nós, como superiores hierárquicos, nós precisamos fazer isso. Aí alguém vai estar pensando, mas poxa, se o meu chefe mandar voltar, ainda que esteja em risco, a gente tem a CIPAMIN, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes na Mineração, onde a CIPAMIN também tem pessoas que estão ali, claro, eles já tratam diretamente da prevenção de acidentes, então tem que ter um responsável por esse setor. Então ele também tem a função de ir lá olhar para garantir a segurança de todo mundo. Né? Então a gente tem diversas formas, mas ainda assim seu chefe mandou, registra por e-mail, manda para o chefe superior do seu chefe, sempre respeitando a hierarquia, mas também entendendo que a gente tem que garantir a segurança, mas também a gente também tem que pensar que pode ter um colaborador um pouco mais malandro ali, que não queira trabalhar, mas que a gente sempre tem que estar observando essas questões de possível risco, tá bom? Além disso, cabe a esse monte de gente fornecer às empresas contratadas informações sobre os riscos potenciais nas áreas que desenvolverão suas atividades. Por quê? Vamos lá falar de uma empresa que faz o fornecimento de explosivo durante o desenvolvimento do túnel. E a gente sabe da classificação geomecânica feita pela equipe de geotecnia. E a classificação geomecânica daquele lugar é ruim. E eu estou mandando o pessoal para lá para fazer o carregamento dos explosivos. E eu não aviso a eles que tem risco de queda, de chocos, por exemplo. Isso é extremamente errado. O certo é você avisar, olha, vocês estão indo para um local assim, tem o risco assim, então vocês têm que tomar cuidado com esse tipo de ação. Esse é o procedimento correto. Sempre lembrando que tem que ter alguém da própria empresa ali cuidando das operações e cuidando dessa pessoa que vai estar entrando, desse contratado. Tá? Então eu tenho que avisá-lo e eu tenho que colocar alguém junto da minha empresa, junto ao contratado, para garantir o cumprimento da norma. Então ele tem que saber do risco e ele tem que cumprir a norma ao mesmo tempo. Tá bom, pessoal? Então, além disso, a empresa ou permissionário de lavra garimpeira coordenará a implementação das medidas relativas à segurança e saúde dos trabalhadores das empresas contratadas e proverá os meios e condições para que elas atuem em conformidade com esta norma. Por isso que, geralmente, não sei se vocês já prestaram um pouquinho de atenção, quando a gente vai fazer uma aula de campo, uma visita técnica nas empresas, eles sempre fazem aquela conversa inicial sobre saúde, sobre segurança, eles aproveitam e falam das atividades dele, da história e tal, mas o principal do que eles estão fazendo é cumprindo essa norma, tá? Eles vão lá e vão medir, vão falar pra gente quais são as medidas que têm que ser tomadas, qual é o tipo de acidente,
Em minas subterrâneas, por exemplo, eles fazem um treinamento sobre máscara de gás em caso de incêndio. Eles falam, por exemplo, sobre lanternas, um monte de coisa que a gente tem. Tá bom? Então, esse é o procedimento normal de que eles fazem para garantir com que tudo vai estar funcionando da melhor forma possível e que todos saibam das medidas de saúde e segurança ocupacional. Além disso, cabe à empresa ou permissionária de lavra garimpeira elaborar e implementar o sistema de PCMSO, Programa de Controle Médico e Segurança Ocupacional, conforme estabelecido na norma regulamentadora de número 7. Então, só para ficar claro aqui, esse PCMSO, ele é de responsabilidade nossa, tá? Não de fazê-lo, o PCMSO, mas de cumpri-lo. Porque o Programa de Controle Médico, ele também funciona para que a gente saiba, por exemplo, da condição dos nossos funcionários. Vamos fazer um exemplo do Seu José. Seu José entrou na empresa com 25 anos, com a saúde intacta, sem nenhum problema. E agora, próximo da sua aposentadoria, com 60 anos, já deveria estar aposentado, 35 anos de trabalho, mas seu José, 35 anos de trabalho, ele começa a apresentar perda auditiva. Tá? E nessa perda auditiva, ele vai no Ministério do Trabalho, no órgão competente agora, e ele diz que a perda auditiva é por conta da perfuração. Ele não trabalhava com perfuração, mas ele estava próximo disso. Mas ele estava próximo, ele não está trabalhando, mas ele teve perda auditiva. Tem alguma coisa a ver? Se a gente não tiver cumprido o PCMSO com exames regulares, ele pode dizer que foi. Pode ser um problema natural, pelo longo do tempo? Pode. Mas pode ser pelo outro motivo também? Pode. Pode ser natural ou pode ser causado pela perfuração. Se a gente não faz esse controle médico ano a ano, vendo as condições dos nossos trabalhadores, a culpa é nossa. Não tem como a gente não dizer que não é culpa nossa. Por isso que é extremamente necessário a gente cumprir o PCMSO, tá? Não só para evitar problema para a gente, mas também para a gente zelar pela vida dos nossos colaboradores. Então, exames médicos têm que ser feitos. Dependendo do número de funcionários que a gente tenha, é extremamente importante que a gente tenha um médico, um enfermeiro, tá? Acima de 50 funcionários a gente tem que ter um enfermeiro. Dentro da empresa, acima de, agora eu não lembro exatamente, mas de 200 a gente tem que ter um médico, um enfermeiro dentro da empresa, né? Então, para garantir isso tudo acontecendo. Hoje em dia tem diversas empresas especializadas que elas prestam serviço, né? Vão lá, fazem exame nos funcionários, fazem exame de rotina, não sei o que lá e tal. Mas dependendo do número de funcionários, eles têm que estar lá dentro para prestar assistência em todo o tempo. Tá bom, pessoal? Então, é obrigatória a elaboração e implementação por parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o PPRA, visando a preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores através da antecipação. Muito cuidado com isso aí, a gente tem que antecipar sempre o que pode acontecer, reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. Olha isso, eu tenho que antecipar o que vai acontecer, mas eu só posso antecipar o que vai acontecer se eu conheço a atividade. Não adianta nada eu aqui falar agora, deixa eu dar um exemplo. A NR9 ela fala de uma forma mais complexa, então eu vou mais abrangente, então eu vou falar de um médico que está fazendo cirurgia. Eu não vou conseguir nunca antecipar o risco que pode acontecer porque eu não sou médico, né? Mas eu posso falar que eu posso antecipar uma atividade de desmonte de rochas, por exemplo, porque eu sou engenheiro de minas, então eu conheço as atividades. Para a gente antecipar, a gente só antecipa o que a gente conhece. Ou seja, precisamos de pessoas especializadas. E aí que vem a grande questão. Para que a gente possa fazer um PCMSO bom, completo, eficaz, a gente precisa do chamado brainstorm.
O brainstorm é chuva de conhecimento, chuva de informações, onde várias pessoas de várias áreas vão conversando entre elas e cada um vai dizendo o que ele acha sobre aquele setor e tal, até que a gente tenha um projeto mais completo, onde todos os riscos eles são antecipados para que a gente possa. A gente já antecipa, reconhece e avalia o que está sendo feito. E nessa avaliação a gente consegue minimizar os nossos riscos, tá bom? Mas essa parte do PPRA, a gente vai ver que as empresas de mineração ficam isentas da apresentação do PPRA e uma vez que ele é substituído pelo PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. Muito cuidado, que existe o PGRS, que é um Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, que é bem parecido, mas só trocando uma letra dessa nossa sigla, a gente muda, a gente tem o PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos, que é como a gente mesmo está falando. A gente está gerenciando os riscos potenciais. O que é gerenciar? Conhecer, tentar minimizar e se alguma coisa vier a acontecer, eu tenha amplo conhecimento das atividades que eu tenho que fazer para atender, por exemplo, os meus funcionários. Gente, também é importante saber e lembrar que nós temos que apresentar aos órgãos competentes, uma vez, no mínimo uma vez ao ano, o programa de gerenciamento de riscos, né, que é o plano. Eita, agora eu esqueci o nome do plano. Incrível. É um plano que a gente vai falar sobre as nossas. Um plano de ações emergenciais, que a gente vai falar sobre como vão ser feitas as nossas atividades em caso de acidente, né? Se alguém, por exemplo, quebrar o pé, o que eu tenho que fazer? Tem que estar nesse nosso plano, tá? Todo mundo tem que ter, no mínimo, uma noção do que tem que ser feito. Em caso de picada de inseto, por exemplo, você sabe como é que faz? O que tem que ser feito? Como tem que ser feito? Nesse plano tem que existir esse nosso gerenciamento, tem que existir esse nosso conhecimento para que todos os nossos funcionários saibam como tem que ser feito, por exemplo. Então, nesse nosso gerenciamento de risco, a gente faz uma análise simples. Essa atividade apresenta risco? Sim. Então, vamos tentar mitigar. Não? Beleza, vamos deixar um pouco mais tranquilo. Mas tudo tem risco. Você está sentado agora na frente do computador. Isso é um risco, não é? Ou na frente do celular, não sei como você vai estar assistindo essa aula. Tem um risco? Claro que tem. Se você ficar, por exemplo, o dia inteiro na frente do computador, você não vai ficar o dia inteiro reto. Eu, por exemplo, já estou até um pouco curvado agora. É tendência nossa querer nos aproximar da tela. Mas a gente tem que entender que passar o dia inteiro na frente do computador, se você não piscar com frequência, seu olho vai ficar seco. Se seu olho fica seco, você começa a ter um problema de visão, por exemplo. Então a gente também tem que entender essas nossas relações. Tudo tem um risco. A diferença é que uns riscos são maiores, outros riscos são menores. E quanto maior for o nosso risco, maior é o nosso detalhe e o nosso cuidado sobre essas atividades. Tudo bem? Cabe a esse monte de gente elaborar e implementar o PGR, contemplando os aspectos dessa norma, incluindo, no mínimo, os relacionados a riscos físicos, químicos e biológicos, atmosferas explosivos. Riscos físicos, por exemplo, ergonomia é um risco físico. Um risco químico, vou falar das atmosferas explosivas junto com os riscos químicos. Um risco químico, por exemplo, a gente tem no desmonte de rochas. Se a gente tem o nitrato de amônia lá, o gás nitroso, ele é um problema químico, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Atmosferas explosivas, em minas que tenham emanação de gases, né? Por exemplo, como o metano, risco de explosão. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Risco biológico, um banheiro, por exemplo, que ele não é cuidadosamente limpo, isso é um risco biológico. Ninguém sabe a situação de saúde de quem está próximo de você, por exemplo. Né? Ninguém sabe se alguém tem uma bactéria ou não. Aquilo ali tem que sempre estar muito limpo. Lembro de uma vez que na empresa que eu trabalhei, a gente estava passando por auditoria interna, né? E o banheiro da oficina estava aquele banheiro maravilhosamente sujo. Ali foi o nosso ponto de desgraça.
né, aonde nós fomos muito mal pontuados porque um banheiro estava sujo, ou seja, tínhamos risco biológico ali. A grande questão é que naquele dia a nossa funcionária da limpeza não estava trabalhando e o banheiro ficou sujo. E ali que veio o grande problema da gente. Ainda bem que era só... Ainda bem não. Era uma auditoria interna. Então a gente foi mal pontuado pela auditoria interna para não ser autuado por uma auditoria externa. Mas é um risco que a gente tem que tomar muito cuidado sobre ele também. Muitas vezes o pessoal nem lembra que ele existe. Além disso, a gente tem que tomar muito cuidado com as deficiências de oxigênio, que aí já entra nessa nossa letra E, que a deficiência de oxigênio está direcionadamente ligada aqui com a ventilação que ela vai ser responsável para evitar com que nós tenhamos deficiência de oxigênio. A gente vai ver isso no terceiro tópico da nossa disciplina. Além disso, proteção respiratória, de acordo com a instrução normativa número 1 de 11/94 da Secretaria de Saúde e Segurança do Trabalho. Proteção respiratória, pessoal, uso de máscara, uso de fornecimento de oxigênio também, se necessário for, através de cilindros de oxigênio, por exemplo, para o pessoal que vai estar trabalhando como controle de incêndio, né? A gente sempre tem que pensar que uma proteção respiratória também pode ser feita pelo sistema de ventilação, visto que ele vai evitar deficiência de oxigênio e também uma limpeza desse ar, que o ar, infelizmente, dentro de uma mina subterrânea, ele vai estar poluído, vai ter poeira, vai ter gases, né? Além disso, a gente tem que fazer uma investigação e análise dos acidentes de trabalho. Isso é extremamente importante. A gente sempre tem que fazer investigação sobre qualquer tipo de acidente de trabalho que venha a ter ocorrido, tá bom? Além disso, a gente tem que pensar em ergonomia e organização do trabalho, riscos decorrentes do trabalho em altura, em profundidade e em espaços confinados. Isso eu falei lá atrás um pouquinho sobre aquelas NRs diferenciadas que a gente tem, NR33, NR35, por exemplo. Risco decorrente da utilização de energia elétrica, máquinas, equipamentos e veículos e trabalhos manuais. Então é extremamente importante que a gente saiba e controle esses problemas, né? Além disso, a gente tem equipamentos de proteção individual de uso obrigatório, observando no mínimo os constantes na NR6, estabilidade de maciço, plano de emergência, plano de ações emergenciais e outros resultados de modificações e introduções de novas tecnologias. Vamos pensar um pouquinho agora sobre equipamentos novos que estão chegando. Por exemplo, a gente acabou de comprar uma nova perfuratriz. Só que todo o plano estava feito para a perfuratriz antiga. Agora eu estou usando a perfuratriz elétrica, onde essa perfuratriz elétrica ela precisa de um sistema de fornecimento de energia que vai ficar na minha via secundária, né? Então eu vou ter ali um gerador. Essa energia vai ser fornecida através de cabeamento. Isso muda a conformação de segurança que a gente tinha. Muda. A partir de agora vai ter um cabo passando no meio de toda a nossa mina. Esse cabo ele vai ter que ser muito bem cuidado. Ele não pode ter partes expostas, porque se ele tiver parte exposta, algum funcionário pode tocar nele e tomar um choque, por exemplo. Eu não posso ter água próximo desses nossos cabos, porque se esse meu cabo ele tiver algum problema próximo de água, isso é um risco, por exemplo, que a gente tem na nossa atividade. Então, coloquei nova tecnologia, refaço todo o meu projeto para aquilo ali. Não preciso refazer tudo, mas eu vou adequar ele para essa nova tecnologia que eu estou utilizando. Tá bom? Então isso sempre tem que estar na nossa cabeça. Mudei alguma coisa, refaço e altero o que for necessário a gente alterar as nossas atividades quando necessário. Aqui, pessoal, a gente tem um mapa de risco, mais ou menos descrevendo como ele funciona. Vou só diminuir a minha carinha aqui para vocês conseguirem enxergar essa parte de baixo aqui. Aqui a gente tem os riscos, a representação dos riscos, onde eles são representados por cores e por esses círculos. Quanto menor o risco, menor é a bolinha, quanto maior o risco, maior é a bolinha. A gente tem os riscos biológicos na cor marrom,
os ergonômicos na cor amarela, os químicos na cor vermelha, o mecânico na cor azul e o físico na cor verde. Por exemplo, vamos falar de um risco ergonômico de um funcionário que ele tenha que fazer o abatimento de choco manual. O que isso significa? Ele vai pegar uma lança naquele meu fragmento estável e ele tem que puxar esse meu material. Isso é um risco ergonômico? É, porque querendo ou não, ele vai estar fazendo força para tirar esse material. Se ele for, por exemplo, com a coluna meio curvada, isso é um risco ergonômico. Então ali a gente sabe que é um risco ergonômico médio a leve, não é tão grande assim como um funcionário que ele tem que descarregar um funcionário de almoxarifado, por exemplo, que ele tem que ficar descarregando caixa, pegando caixa de baixo, levantando caixa, colocando em cima da prateleira, por exemplo. Isso é um risco ergonômico mais alto. Um risco físico, um risco de acidente, por exemplo, um funcionário que está trabalhando com uma perfuratriz manual, que ele vai estar ali o tempo inteiro vibrando. Isso é um risco bem alto, que a gente tem que tomar cuidado com relação a isso. Então, essa nossa relação, ela é extremamente importante. Um risco químico, um funcionário que ele mexe o tempo inteiro com um explosivo, tá? Ele está no risco químico, principalmente quando o explosivo ele não é encartuchado, ele está solto. Então ele sempre está em contato com esse tipo de material. Agora imagina o cara está mexendo com um anfo, que o anfo ele reage com água. Então se eu tiver, por exemplo, uma sudorese muito alta, o cara pega um anfo com a mão, ele deu aquela dissolvida e o cara vai e coça o olho. Isso é um problema, né? Então aí a gente já consegue determinar o risco dessa atividade. Então isso aqui é só um risco pequeno, um mapa de risco pequeno que o pessoal de uma empresa de fornecimento de peças, nada a ver com a gente, lá de Pernambuco fez, aonde ele fala aqui que nessa atividade, na área administrativa, eles têm um risco ergonômico mediano por conta da flexão frontal da cervical com extensão de braços e antebraços. O que isso significa? O pessoal está trabalhando no escritório, só que o pessoal tem mania de fazer isso aqui. Essa flexão da cabeça, isso é um risco. A gente usar o telefone, vou até pegar o meu telefone aqui, ó. Ninguém usa o telefone retinho aqui, ó. Você geralmente faz isso para olhar o telefone. E quando você faz isso, a sua cervical dobra e aí você aumenta a carga que o seu pescoço tem que estar suportando. Porque quando a gente está com a cabeça reta, fica todo mundo alinhado. O peso da sua cabeça, ele vai sendo distribuído durante a sua coluna. Quando a sua cabeça é para frente, o seu pescoço, ele começa a ter que fazer força para aguentar a sua cabeça. Não é mais igualmente distribuído. Por isso que hoje em dia o pessoal tem muito medo dos telefones celulares, justamente por conta desse movimento. Eu, por exemplo, eu só uso o telefone para baixo, né? Eu tenho que me policiar contra isso. Por mais que eu saiba, eu nunca me cuidei muito bem. Mas a gente tem essa mania de estar com o celular na mão, olha para baixo, até porque, entre aspas, é mais confortável, você olha para baixo, olha para o celular, e aí você está com essa flexão frontal cervical. Um outro problema que eles têm lá é a poeira, então é um risco químico, né, por conta da poeira. E essa poeira, no nosso caso de mineração, ele é constante, né? Então, se a gente está trabalhando numa mina subterrânea, por exemplo, o ideal é que nós tenhamos um controle dessa poeira através de ventilação, umectação no que der para a gente umectar, para evitar a formação de poeira, e aí a gente tem que sempre estar muito atento a isso. Um outro caso que eles têm lá é um risco físico, como calor ou frio, por conta das centrais de ar-condicionado, e na mineração é a mesma coisa. Pensa comigo, agora eu vou falar de uma atividade a céu aberto, Cachoeiro de Itapemirim, janeiro, 40 graus na sombra. E o seu funcionário tem que trabalhar o dia inteiro no calor, o dia inteiro no sol. Isso é um risco físico. Calor extremo, muito calor, o funcionário exposto o tempo inteiro ao sol, e a gente vai estar colocando o nosso funcionário numa condição não ideal. Por isso que a gente vai ver até lá no final dessa nossa disciplina, lá na parte de ventilação, no finalzinho de ventilação, a gente vai falar sobre ibutig,
O IBUTIG é o índice de bulbo úmido, termômetro de globo, junto com a taxa de metabolismo. O que isso significa? A relação do trabalho com a temperatura com que o funcionário vai estar trabalhando, e a gente vai determinar se ele precisa de mais ou menos tempo de descanso de acordo com a NR15, tá? Que ela fala sobre o limite de tolerância, por exemplo. Eu nem tinha citado a NR15 até agora, primeira vez que a gente fala sobre ela, e o NR15 ela fala sobre os limites de tolerância de exposição dos nossos funcionários. Uma delas é o calor, tá bom? Então, além disso, a gente tem que fazer a avaliação dos fatores de risco e da exposição dos trabalhadores, acabei de falar da NR15, estabelecimento de propriedades, metas e cronogramas de como que a gente vai estar fazendo esse nosso controle da saúde dos funcionários. Além disso, acompanhamento das medidas de controle implementadas. Vocês sabem que eu adoro essas siglas da administração, nada mais é do que a gente fazer um PDCA, planejamento, a gente planeja, faz, checa e depois a gente age para que todo o nosso procedimento esteja num ciclo perfeito, né? Então a gente fez, mas a gente acompanha se o que a gente está propondo está funcionando. Se não estiver funcionando, a gente refaz e a gente analisa e começa de novo um novo ciclo do PDCA. Além disso, a gente tem que fazer uma monitorização da exposição aos fatores de risco, e aí a gente usa os grupos homogêneos para isso, tá? O que é isso, grupo homogêneo? Vamos considerar que eu tenho 20 funcionários fazendo a mesma atividade, e é uma atividade que tenha, por exemplo, ruído. Eu quero saber se esse ruído está acima da norma. Então eu vou lá, coloco um funcionáriozinho, põe um microfonezinho dele aqui, ele vai passar o dia inteiro com esse microfone. Ele vai continuar fazendo suas atividades com o microfone, e depois disso eu vejo se depois daquele período que eu coloquei sendo monitorado, se esses números eles estão de acordo ou não com as nossas normas. Se estiverem acima da nossa norma, tá? Então aí eu sei que eu tenho que reduzir o ruído porque os funcionários estão passando por um problema que não deveria. Uma outra questão, por exemplo, é poeira. Tem um coletorzinho de poeira que também a gente vai lá, prende no carinha aqui, tem um filtrinho, ele vai passar o dia inteiro trabalhando, e no final a gente vai lá e faz a medição do que está sendo feito para ver se o funcionário está ok. E aí a gente consegue determinar se aquilo que foi feito está de acordo ou não com o que deveria. Beleza? Além disso, a gente tem que ter o registro e manutenção dos dados por no mínimo 20 anos. 20 anos, pessoal. Isso quer dizer que a gente precisa ter um arquivo bem grande para guardar isso tudo, tá? Além disso, uma avaliação periódica do programa, porque aí, como eu tinha falado para vocês, você avalia se está tudo certo, se está funcionando. Se não tiver, você refaz o seu planejamento e checa de novo e continua fazendo essas atualizações sempre que possível. Tá, então, o PGR, o Plano de Gerenciamento de Risco, e suas alterações complementares deverão ser apresentados e discutidos na CIPAMIN. Tá? A CIPAMIN a gente até vai falar depois sobre ela, como é que funciona, mas sempre que possível tem que estar salvo, né, tem que ser discutido pelo grupo, né, da CIPAMIN, que eles vão analisar se o que está sendo proposto é o adequado, até porque tem que ter representação dos funcionários de cada setor, então eles ali vão conseguir discutir, tá bom? O PGR deve considerar os níveis de ação acima dos quais devem ser desenvolvidas ações preventivas, de forma a minimizar a probabilidade da ultrapassagem dos limites de exposição ocupacional. Ou seja, como eu tinha falado para vocês, a gente analisa o que vai ser feito e depois de analisar o que vai ser feito, a gente vê se isso está funcionando ou não. Estando funcionando, né? Ok, mas se a gente observa que os limites eles estão muito acima da nossa norma, e se eles estão muito acima da nossa norma, a gente tem que ter algumas ações mitigadoras para evitar que os nossos funcionários, nossos colaboradores continuem em ações ruins dessa limite de ocupação, exposição ocupacional. Né? Então a gente tem que começar a tomar muito cuidado sobre esses quesitos também. Então os limites de exposição são valores de limite previstos na NR15, atividades, operações insalubres, valores limites de exposição adotados pela ACGIH, né, que é um programa americano, né, uma conferência americana sobre a saúde nas indústrias,
ou então em valores que tenham sido estabelecidos em negociação coletiva, desde que mais rigorosos do que acima mencionados. Você sempre tem que pensar o seguinte: eu tenho que seguir o que está na NR15, eu tenho que seguir o que está nessa conferência governamental americana, tá? Sobre os limites de exposição, mas ainda assim eles podem ser mais criteriosos numa ação coletiva. Nunca a ação coletiva ela pode ter menos critérios do que o que foi descrito anteriormente, tá? Então, a gente só tem a NR15? Não, a gente tem um monte de coisa que a gente tem que avaliar, e esse monte de coisa tem que ser sempre o mais rigoroso possível do que a NR15 e do que a ACGIH, tá bom? Então esse é o mínimo que a gente tem que ter. Os níveis de ações para agentes químicos são valores de concentração ambiental correspondentes à metade dos limites de exposição, conforme definidos anterior. Ou seja, atingindo metade do limite, a gente já tem que começar a se preocupar. Isso é muito importante pelo simples fato que eu não tenho que esperar o problema acontecer. Eu já sei qual é o limite máximo que eu posso ter ali, e por saber qual é o limite máximo que eu posso ter, cheguei na metade dele, cheguei aqui na metadezinha. A partir de agora eu tenho que evitar que eu chegue lá em cima. Essa é a grande brincadeira, a grande questão que a gente tem que ter, tá? Os níveis de ação para ruídos são valores correspondentes à dose de 0,5, da dose superior a 50% do que está descrito na NR15, por exemplo, tá? Nível de ruído é muito importante, até porque a gente sabe que equipamentos se movimentando tem ruídos muito altos, e muitas das vezes, por exemplo, é por falta de manutenção do equipamento. Talvez fazendo a manutenção ele tenha um ruído até um pouco mais baixo, tá bom? Outra coisa, perfuração faz uma barulheira danada, mas quando a gente trata, por exemplo, do desmonte de rochas, é um barulho alto, sim, mas ele é pontual. Mas a ventilação, por exemplo, com ventiladores secundários dentro da mina, aquilo ali faz bastante barulho. Então as manutenções sempre têm que ser muito bem feitas para que a gente evite esses problemas ocupacionais. Tá bom? Então, nessa aula de hoje a gente para por aqui e a gente começa das responsabilidades dos trabalhadores na nossa próxima aula, tá ok? Muito obrigado por todo mundo presente, espero que vocês tenham entendido. O fórum vai estar aberto para a gente estar respondendo as perguntas e até a próxima. Grande abraço, fique com Deus.